monte de pincel, gente, pra confundir minha cabeça, né? Não sei pra quê. Pra quê isso aqui? Pra quê? Deve ser passar pó. Será que isso aqui eu posso passar base e passar pó também? Será que o mesmo pincel de base eu posso usar pra base, pó e contorno? Não sei. Será? Oi, amores! Vim aqui falar sobre um assunto que muita gente me pediu, muita gente ainda tem dúvida, muita gente compra aqueles kits de pincéis enormes em lojas de cosméticos, mas não sabe qual a utilidade de cada pincel. Hoje eu vou te ajudar. Hoje estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre pincéis e esponjas de maquiagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, então já deixe seu like aqui nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal se você ainda não faz parte da nossa família, YouTube, aqui no canal da Tami, tá? E bora lá, tem muita coisa para vocês aprenderem hoje. Gente, pra que tanto pincel? Pra que eles inventam tanto tipo de pincel diferente? Pra confundir nossa cabeça, né? Não pra confundir a sua cabeça que tá aí do outro lado vendo esse vídeo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, é porque você já estava procurando um vídeo como utilizar os seus pincéis de maquiagem e qual a diferença dos pincéis de maquiagem. Por quê, né, Tami? Tem um monte de pincel, essas lojas de cosméticos hoje em dia fazem esse monte de pincel e aí confunde tudo, né? Concordo com vocês, mas eu acredito que eles vêm inventando vários tipos de pincéis, né, gente? Por um primeiro motivo, cada marca tem a sua linha de maquiagem, cada marca tem o seu tipo de pincel, e aí fica um diferente do outro. Ah, um é mais comprido, outro é mais curto, um é mais cheio, outro é mais fofo, um é natural, outro é sintético, e aí a gente fica, nossa, que marca de pincel escolher? Vou já dar uma sugestão aqui para vocês. Se você quer economizar, gastar pouco dinheiro, porém comprar pincéis com qualidade, vou deixar já uma recomendação de marca de pincel que eu gosto super. Acho BBB bom, bonito e barato. E tem em várias lojas, tanto de cosméticos quanto lojas de Xing Ling, nessas lojas de R$1,99 que tem tudo. Marca de pincel Macrylan, gente, não tenho patrocínio. Poderia me patrocinar, né? Patrocina esse vídeo aí, Macrylan. Mas os pincéis da Macrylan são bom, bonito e barato. Então, investe em pincéis da Macrylan. Existem vários tipos diferentes, né? Eu tenho uma coleção dessa daqui. Tem vários pincéis aqui da Macrylan e eles são maravilhosos. Tem a coleção mais cara, tem a coleção mais barata. Então, vale super a pena. Antigamente, o passo a passo da nossa maquiagem, gente, era muito mais básico do que hoje em dia. Antigamente, a gente utilizava primer, nem sabia o que que era. Então, o passo mais tradicional da maquiagem antigamente era base, pó, blush, sombra. Sobrancelha, algumas pessoas faziam, outras não, mas aí depende muito da época que eu estou me referindo, né? Eu, há aproximadamente 5 anos atrás, não preenchia a sobrancelha, não sabia nem o que era pra preencher a sobrancelha, a não ser aqueles lápis de olho universal, né? Então, os lápis de olho universal, alguns até enfraqueciam os pelos caíam naqueles lápis e a gente nem precisava utilizar pincel. Mas conforme os produtos de maquiagem foram crescendo, antigamente a gente não fazia contorno, ou pelo menos assim, a maior parte da população, a não ser os profissionais, não sabia para que servia o contorno, o iluminador e várias outras coisas que hoje em dia existem, tipo primer. Hoje em dia existe muitas maquiagens diferentes, muitos tipos de maquiagem para partes do rosto diferente, né? E os pincéis é a mesma coisa, eles cresceram a quantidade para aumentar essas partes da maquiagem que a gente não fazia antes, entendeu? Meio enrolado, mas vocês vão entender. Bom, pincéis. Existem pincéis com cerdas naturais e pincéis com cerdas sintéticas. Tami, pelo amor de Deus, não confunde minha cabeça. Qual a diferença e qual é o melhor? Gente, a única diferença é que o natural é feito com pelo natural. Pelinho de bicho, tem alguns que são feitos com pelo de cabra. Os pincéis de cerda naturais, eles são mais opacos, ó, eles não têm tanto brilho e nem é tão macio no pelo. Dá pra perceber só de tocar no pincel. Os pincéis com cerdas sintéticas são muito mais macios e os pelos são tratados. Então, aqui em cima ele é muito mais macio. A cerda desse pincel foi polida, entendeu? Teve um outro acabamento que o pincel de cerda natural tem até pincéizinhos mais pelinhos quebradinhos aqui, tá vendo? E o pincel de cerda sintética, quase que isso não acontece, porque ele foi tratado esse pelo. Ele foi polido, tem brilho aqui, então existe todo um tratamento. Eu não tô falando que o de natural não teve, a cerda de pelo natural não teve. Mas qual é o melhor, Tami? Gente, aí depende de cada profissional.
Na minha opinião, eu utilizo tanto o pincel de cerda natural quanto o pincel de cerda sintética. A única coisa que eu gosto muito de pincel de cerda sintética, por ele ser mais macio, por ele ter um tratamento de uma forma diferente, eu acho que ele é mais macio, principalmente para a região da pele. Ele não machuca, ele não risca. Mas aí, para os olhos, eu tenho um pincelzinho aqui, ó, de cerda natural, da Dye Makeup número 0132, que eu gosto bastante. Cadê? Dye Makeup número 0132. Eu gosto bastante desse pincel de cerda natural para os olhos, porque, na minha opinião, eu acho que ele esfuma mais. Mas não deixa de dizer que o pincel da Dylos aqui de cerda sintética não esfuma perfeitamente. Esfuma, mas isso é gosto. Se tem alguma diferença ou não para maquiagem, gente, vai em frente, prova os pincéis e o que vocês identificarem, vocês usam. Isso depende muito de pessoa para pessoa. O de cerda natural, de pelo natural, eu só acho que ele pinica um pouquinho mais. Se você colocar no rosto assim um pincel de cerda natural e um pincel de cerda sintética, você vai perceber que o pincel de cerda natural vai pinicar um pouquinho mais do que o pincel de cerda sintética, tá bom? Mas isso daí vocês vão vendo na prática aí com vocês, com os seus produtos em casa e tenta adivinhar qual é o tipo de pincel que você tem. Vou começar do zero, passo a passo que eu faço na minha maquiagem, eu vou falando o tipo de pincel para cada parte da maquiagem. Vou começar pelo hidratante, gente. Hidratante eu não gosto de utilizar pincéis, não, eu não gosto. Eu gosto de sentir o rosto, hidratante, protetor solar, eu gosto de sentir o rosto e já fazer uma massagenzinha com as mãos. Então, meu pincel de hidratante são minhas mãos, tá bom? Primer. Eu também gosto de utilizar primer com as mãos. Tanto em mim quanto atendimento em clientes, eu prefiro passar primer com as mãos. Existem profissionais que gostam de passar primers com esse pincelzinho aqui, ó, que é o pincel língua de gato. Eu, Tami, gosto de utilizar com as mãos, porque a gente vai utilizar os primer, gente, para fechar os poros do nosso rosto. Então, eu gosto de depositar o primer no rosto e dar uma espalhadinha, ok? Próximo passo, base. Para passar base, gente, existem vários tipos de pincéis. Ó, eu peguei os mais tradicionais aqui para vocês, vou até pegar mais um. Primeiro pincel, esse daqui, que é praticamente a maioria das pessoas já teve convívio, já viu na vida, que é o pincel língua de gato. Porque a gente vai passar, ó, lambendo o rosto com esse pincel. E aí, sempre nesse movimentozinho que a gente vai passar esse pincel, língua de gato. Próximo pincel, Kabuki topo reto. Esse e esse são Kabuki topo reto. Gente, eu sou super fã desse pincel. Eu acho que é muito mais prático, porque a gente não tem um movimento certo pra passar. A gente pode vir fazendo um movimento irregular, a gente pode vir arrastando e vai ficar tudo certo. Tem esse daqui, o pequenininho, tem o grande, indiferente. Existem vários tipos de várias variações de marcas, tá bom? A diferença, tem muita gente que confunde esse pincelzinho, o Kabuki topo reto, com um pincel de pó. Gente, o pincel de pó, ele é mais fofo. Ó, se eu passar a mão, ele é mais fofo. Esse pincelzinho, o Kabuki topo reto, ele é mais denso, entendeu? A cerda dele é mais curtinha, normalmente a cerda dele é mais curtinha. E, ó, ele é mais denso. Ele não é tão fofo quanto normalmente os pincéis de pó, entendeu? E como que a gente vai passar? A gente pode tanto passar movimento circular, como arrastando e como dando batidinha para dar mais acabamento. Alguns pincéis, quando estão sujos, ou mesmo quando a gente coloca bastante produto, eles vão formando linhas no nosso rosto. E aí, o que a gente tem que fazer? Vim com a esponjinha, essa daqui tá suja que eu acabei de utilizar nessa maquiagem. Vim com as esponjinhas dando batidinha pra tirar, pra dar um acabamento mais bonito na pele, entendeu? Pra tirar essas marcas das cerdas do pincel do nosso rosto. Existem também alguns que vendem assim, ó, em duo. O de base, língua de gato, e o de pó em cima. É bom também, gente, ó. Deposita a base, espalha a base com esse daqui, o lado do língua de gato, e depois passa o pó com um pincel mais fofinho. E depois também tem o de blush, que é mais chanfradinho. Mas calma, vamos com calma. Existe também esse pincel aqui, que muita gente utiliza ele pra base. Esse pincel, o nome dele é Duo Fiber, porque ele tem duas fibras. Tem a fibra pretinha, que é a menor, e tem a fibra maior, que é essa branquinha. Só que a fibra branquinha, ela é muito, até a pretinha, ela é muito mais polida e ele vai dar um acabamento muito mais natural pra pele. Ou seja, se você for passar uma base, vai passar uma base que tem muita cobertura, ou que é um resultado, uma
que é um resultado mais leve na sua maquiagem, na sua base, você pode aplicar com esse pincel, que vai ficar muito mais natural. Geralmente eu gosto de aplicar a base com esse pincel em pele mais madura. Pele mais madura, vocês sabem, né? Menos a mais. Então, não passa muita camada de produto, não carrega demais, porque senão vai ficar muito mascarada. Então, você pode utilizar esse pincelzinho aqui, que é o Duo Fiber, para você dar uma polida na pele, para você dar um acabamento mais natural. Ou mesmo se você passou a base com o seu pincel Kabuki ou com o seu pincel Língua de Gato e quer deixar menos produto, vem com o Duo Fiber, tirando um pouquinho, polindo mais essa pele. Entendeu? Sobre pincel de base. Posso utilizar as famosas Beauty Blender para aplicar base no rosto inteiro. Essas esponjinhas aqui, gente. Yes, pode! Porque eu não utilizo esses... Oh, trava a língua hoje, hein? Porque eu não utilizo essas esponjas no rosto inteiro. Porque eu acho que demora mais. Simples assim. Porque eu acho que você tem que ficar dando batidinha no rosto inteiro e demora mais. Por isso que eu prefiro 1000 vezes aplicar com o meu Kabuki Topo Reto. E depois vim só com as esponjinhas umedecidas, tirando essa marcação. Entendeu? Agora eu vou tirar a dúvida de vocês sobre comprar as esponjas. Porque tem essa também, gente. Também tem essa pra confundir a cabeça. Quando a gente vai comprar esponjas de maquiagem, que hoje a gente utiliza o termo que é o nome Beauty Blender, ou coxinha, ou queijinho é outra, não. Essas coxinhas. Quando a gente vai comprar essas esponjas, existem esponjas que incham quando você molha, que ela fica maior, e existem esponjas que não incham. Essa daqui é uma esponja que não incha. Qual é a diferença delas? Quando a gente molha a esponja e ela fica maior, quer dizer que ela não tem látex na composição dela, látex free. Agora, quando a gente molha e ela não fica maior, ela tem látex na composição. Vamos deixar aí desenhado na cabeça de vocês que látex seria um produto que não deixa a esponja inchar. É um produto que sempre vai deixar sua esponja do mesmo tamanho. Independente se você molhar ou não, sua esponja vai estar do mesmo tamanho, ou seja, tem látex. Eu gosto das esponjas que incha, porque tem muita gente que fala, ah, mas se ela inchar, ela vai tirar um pouco da maquiagem, vai tirar o produto do seu rosto. Pois é, eu gosto que tire o excesso do produto do meu rosto. Se tiver muito excesso de base aqui, vem a minha esponjinha, dando batidinha, e o excesso de produto já vai sair da minha esponja. Eu gosto dessa finalidade, tá? Agora, se você não gosta, pega uma esponja aí que não vai inchar. Não vejo muita necessidade nessas esponjas, inclusive porque eu acho elas mais duras. Essa daqui não enche, eu acho ela mais dura. Paguei até baratinho nela. Tá bom? Então, quer comprar uma esponja boa? Escolha ela que esteja escrito na embalagem látex free, sem látex, ok? Olhem essa esponjinha aqui, ó. É a mesma esponja, só que uma tá umedecida e suja, porque eu acabei de utilizar, e a outra não está umedecida. Estão vendo a diferença? Essa daqui, sem umedecer, ela tá bem mais durinha. E essa daqui, como ela tá úmida, ela tá bem mais fofinha. Essas esponjinhas pequenininhas, que eu chamo de gotinha, eu utilizo elas pra região dos olhos. Mas você pode usar pra fazer contorno também, pra tirar a marcação do contorno, produto cremoso. Mas vocês vão utilizar elas em produto cremosos, tá? Geralmente, essas esponjinhas a gente sempre utiliza, geralmente, com produtos cremosos. Mas nada impede de você querer pegar seu pó e depositar seu pó com essas esponjinhas, nada impede. Você pode fazer isso também, tá bom? As esponjas queijinhos, a gente vê bastante esponjas queijinhos, que são esses aqui, os triângulos, vendendo em lojas de cosméticos. Para que serve, Tami? Eu posso utilizar essas esponjas tanto para fazer contorno, para dar esfumadinha, batidinha em produto cremoso, e também para passar na minha área do corretivo. Eu posso utilizar essas esponjinhas para tirar as marcações do corretivo. Tanto essa, quanto essas, quanto essa. Aqui o que varia vai ser o tamanho. Essas queijinhas normalmente eu não umedeço, não vejo tanta necessidade. E porque ela já é bem porosinha, não vejo necessidade de umedecer ela. Mas lembrando que quando a gente vai usar esponjas, qualquer tipo de esponjas, você vai utilizar elas dando batidinhas e não arrastando o produto, ok? Só lembra de bater, depositar para esfumar o produto, entenderam? Pincéis de pó, gente, pincéis de pó a maioria sabe como que é, né? É o pincel maior que você tem no seu kit de pincéis. É o pincel mais fofo que você vai ter aí no seu kit de pincéis. Ó, sempre. E quanto mais fofo, melhor. Quanto mais macio, melhor. Existem alguns kits de pincéis baratinhos que é desse tamanho, tipo, vem 4 produtos num estojinho desse tamanho. O pincel de pó, gente, em alguns kits, vem deste tamanho aqui. Olha a diferença desses grandões para esse daqui.
Pois é. Funciona, Tami? Funciona. Não vou falar que um pincel desse pra você passar pó não vai funcionar. Mas que o pincel maior e mais fofo vai ser melhor, com certeza vai ser, tá? Esse daqui, até você esfumar o seu pó no rosto inteiro, vai demorar pra caramba. E também você não vai conseguir esfumar tão bem, ó. Ele é meio denso, ele é meio fechadinho, ele é meio concentrado, entenderam qual é a diferença? Pode utilizar? Pode, assim, quebra um galho. Mas não é indicado. É indicado se você puder comprar um pincel bem macio e bem fofão assim, é melhor. Agora, pincel de blush. Qual é a diferença do pincel de pó e o pincel de blush? Gente, o tamanho já dá pra perceber, né? Se você tem aí no seu kit de pincéis, 2 pincéis, os 2 maiores, dá pra perceber que o primeiro maior é de pó. E o segundo, um pouquinho menorzinho, é o de blush. Geralmente o de blush vem até chanfradinho, ó. Deixa eu te mostrar esses 2 conjuntinhos que eu tenho aqui, ó. O maior, pó, e os 2 chanfradinho, menor, blush. Sempre vai ser assim nos estojos de pincéis. Maior pó, menor blush. Então, eu posso utilizar o pincel de pó pra passar blush? Gente, se você utilizar o mesmo pincel, já sabe o que vai acontecer, né? Seu pincel vai estar sujo com pó e com blush. Na hora que você vai passar pó na cara inteira, vai estar sujo de blush. Você vai passar blush aqui, blush aqui, blush aqui. Tipo assim, no lugar errado. Pode pra quebrar um galho? Pode. Uma vez ou outra você pode misturar. Ou se você não tem alguma outra opção, tira o excesso, você consegue utilizar. Mas se você se maquia todos os dias, compra aí, junta um dinheiro e compra um pincel de blush e um pincel de pó. Beleza? Pincel de blush sempre vai ser ou chanfradinho, ou até mesmo esse daqui dá pra utilizar pra blush. Dá de boa, ó. Ele vai pegar bem na região certinha do blush, ok? Vira a diferença? Maior pó, menor blush, base, ó. Esse daqui é um kit que eu comprei montadinho. Base, blush, pó, sombras, que é fofinho, de esfumar, bem fofinho. Esse daqui pode ser usado tanto para corretivo, que é o língua de gato pequeno. Ele é a miniatura desse daqui, ó. Língua de gato, os dois é língua de gato, só que esse daqui é pequeno. Você pode usar para corretivo e esse daqui para base. Só que eu prefiro utilizar corretivo, as esponjinhas, como eu já disse. E utilizar esse daqui para os olhos, mas calma, mais pra frente eu falo da parte dos olhos. Vamos continuar com os pincéis de pele. Não vamos misturar as coisas. Bom, agora que vocês já sabem a diferença do pincel de pó, de base, de blush sempre chanfradinho, eu vou falar sobre os pincéis de contorno e iluminador. Quando a gente fala de pincel de contorno, sempre tem algumas lojas que tem esses pincéisinhos aqui, ó. Um pouquinho maior, dá pra utilizar pra contorno? Dá. Porém, ele é muito pequeno. Quando você quer esfumar o seu contorno, você tem que utilizar um pincel maior pra conseguir esfumar melhor. Então, produto cremoso, pode utilizar esse pincel? Pode. Porém, se você puder utilizar uma esponja para esfumar melhor ainda o seu contorno, tanto a parte clara quanto a parte escura, com a esponjinha. Deposita com um pincel assim ou com um pincelzinho assim, para depositar o seu contorno. Ou com um pincelzinho assim, que é o linguinha de gato mais durinho, ó, para depositar o seu contorno, se ele for cremosinho. Ou se ele for de bastão assim, seu contorno, ó, corretivo mesmo. Se ele for assim, já vem direto com o produto, deposita e você utiliza a esponja para esfumar, tá bom? Dando batidinhas, ok? Agora, se o seu contorno for em pó, eu gosto muito, utilizo em todas as minhas lives, em todas as minhas maquiagens, um pincel de blush, só que eu só deixo ele para contorno. Esse daqui eu deixo ele para contorno e esse daqui eu deixo ele pra blush. É um pincel de blush, entendeu? Porque o contorno nada mais é aqui, ó. Contorno, blush, iluminador. É os 3 pertinho aqui nessa região. Contorno, blush, iluminador. Então, eu utilizo pra cada um esse mesmo pincel, só que eu deixo um pra cada função. Só que eu também utilizo esse daqui, ó, que é um pouquinho mais ovalzinho, ó. Pra blush, ou contorno, ou iluminador também. Posso utilizar porque ele é macio, ó, fofinho. E ele não é tão grande quanto um pincel de pó. Qual é o problema também se eu for utilizar esse pincel bem fofão pra contorno, blush ou iluminador? Você vai pegar uma região do rosto muito maior, porque olha o tamanho desse pincel. Você vai passar blush, você vai passar essa chinelada de blush com um pincel de pó, entendeu? Vai pegar uma chinelada aqui, ó, vai pegar toda essa região aqui e vai passar blush. Ou a mesma coisa, se você for utilizar esse pincel aqui para passar contorno. Olha o tanto de contorno que você vai pegar com esse pincel. Olha a região como vai ser muito maior com esse pincel. Entenderam a diferença? Só que sempre pincel
macio, tá bom? Eu vou colocar alguns outros tipos de pincéis que existem hoje, eu vou colocar aqui em cima espalhado para vocês verem, que também pode ser utilizado em contorno tanto cremoso ou também em pó, tá bom? A diferença é que se você pegar um pincel muito duro, deixa eu mostrar esse exemplo aqui do pincel de base. Se você pegar um pincel assim para passar contorno, ele não vai esfumar, ele vai deixar marcado. Quanto mais denso o seu pincel, mais marcado vai ficar. Quanto mais macio... Não, o de blush, cadê o de blush? Quanto mais macio o seu pincel, chanfradinho, mais esfumadinho vai ficar, entenderam? Pincel de iluminador. Gente, pincel de iluminador você pode usar vários. Existem esses aqui, que são as vassourinhas, né? O pincel leque, que a gente fala, ou pincel vassourinha. Você pode utilizar ele tanto para tirar a sujeira que cai daqui debaixo dos seus olhos, quanto para passar iluminador. Já passei muito iluminador com esse pincel. Só que como eu sou uma pessoa exagerada que gosta de muito iluminador, hoje em dia eu prefiro usar um assim, ó. Que é como se fosse um pincel de blush. Ou esse daqui, só para iluminador, outro pincel de blush, entendeu? Porque eu gosto de bastante iluminador, eu gosto que ele fique bem marcadinho. Nesse caso, eu gosto que ele fique bem marcadinho. Agora, pincel de iluminador é uma coisa bem que você pode variar. Você pode também pegar um pincel de sombra, um pincel de esfumar, e utilizar para passar iluminador, só que vai ficar bem marcado. Sabe que quanto menor o pincel, mais marcado ele vai ficar. Ó, se você pegar aqui e deixar, fazer um risquinho aqui de iluminador, vai ficar só nessa região, a não ser que você faça bastante movimento e passe iluminador nessa região toda, no topinho do seu nariz, no seu queixinho, entendeu? Só que quanto maior seu pincel, mais esfumadinho ele vai ficar. Se você utilizar o leque, mais discreto ainda ele vai ficar, porque o leque é um pincel muito leve, entendeu? Agora, existem esses outros tipos de pincel leque, que é o grandão. Dá também, só que já é grandão demais, você não acha que você vai pegar bastante? Mas dá pra utilizar também, vai ficar bonito. Se você é uma pessoa que gosta dele, bem marcadinho, tá bom? Esse pincelzinho aqui, ó, parece um pincelzinho de pó, só que ele é mais oval. Quando ele é bem macio assim, você consegue utilizar ele para depositar pó. Eu utilizo esse pincel aqui bastante para depositar pó nessa região, depositar e varrer. Ou também para contorno, fazer o contorno com ele dá super. Ou também para passar blush e também para iluminador. Ele é um pincel meio que multifunção, esse daqui, tá? Porque ele é bem macio, tá bom? Mas eu não utilizaria ele para passar pó no meu rosto inteiro, porque senão, nossa, vai demorar bastante. Então eu gosto de depositar bastante pó. Como eu passo bastante pó nessa região da área dos olhos, eu utilizo esse pincel nessa região. Gente, sabe aquelas esponjas que geralmente vêm no pó compacto, embaixo do pó compacto? Posso utilizar ela para passar pó, Tami? Pode. Só que essas esponjas, geralmente, a gente usa, e a maioria das pessoas não lava ela, entendeu? Aí que mora o problema. Vem essas esponjinhas no pó compacto, a gente usar, tipo, até o pó acabar, e você comprar outra, e vir outra esponja dentro do pó compacto, e você usar até acabar de novo. Qual que é o problema? A higienização e a limpeza. Tá? E fora que com a esponja você deixa uma camada muito mais pesada de maquiagem. Se você for utilizar uma esponja dessa daqui pra você aplicar pó, você vai bater. Geralmente você não vai, ou você vai bater, ou geralmente você vai arrastar. Você nunca vai conseguir fazer esse movimento que um pincel de pó faz, que é esfumar, tirar o excesso, passar a quantidade certa no rosto inteiro. Porque essa esponjinha que geralmente vem no pó, a gente faz isso daqui, ó. Pega lá, dá uma quantidade de pó que a gente esfrega desse jeito. Já usei muito pó compacto na minha vida. Faz isso daqui, ó. E isso daqui, né? Não é? Lavar essa esponja nunca nem viu água. Só quando acaba mesmo que você joga lá no lixo, né? E compra outro pó que vai vir outra esponja lá dentro. Gente, essa esponja fica tão suja, mas tão suja. E aí o acabamento da sua maquiagem não vai ficar legal. Essa esponja deve ter muita sujeira, com certeza. Fica muito resíduo de maquiagem, em cima de resíduo de maquiagem, junto com a oleosidade da sua pele, junto com sujeira da sua pele. E essa sujeira vai acabar tirando muita espinha. Eu já falei num vídeo, vou deixar aqui sobre higienização de pincel. Vou deixar aqui em cima nos cards sobre higienização de pincel. E, gente, não higienizar os pincéis e as esponjas de maquiagem dá problema, inclusive, na pele. Não só no acabamento da maquiagem, mas também na pele, tá bom? Dá sebo, espinha, acne e aí vários outros fatores só pela higienização dos pincéis. Então, é super importante também eu falar sobre essas esponjinhas que vêm, que geralmente a gente nunca lava.
Gente, pincéis de sombras. Pra que tanto pincel de sombra que vem nesses kits de pincéis? Sendo que geralmente a gente só vai usar um. Pois é, gente, eu concordo com vocês que vem um monte de pincel e a gente não sabe nem a utilização deles, né? Olha isso daqui. Mas aos poucos a gente vai descobrindo. Vamos começar por aquela teoria que eu sempre falo, que os nossos olhos ele é dividido em duas partes. Aqui em cima, que é o côncavo do ossinho da onde afunda o nosso pincel. Ele é o côncavo, que a gente vai esfumar a sombra aqui em cima. E aqui embaixo é a pálpebra móvel, ou seja, são pincéis diferentes que a gente vai utilizar para essas duas regiões, tá? O pincel de esfumar, que é esse aqui fofinho, existem vários tipos e marcas diferentes, porque cada um tem o seu, né? E cada um tem o porquê. Ó, vou deixar esses três aqui para vocês verem os tamanhos diferentes desses pincéis de esfumar o côncavo. Tem até mais um aqui, ó. Olha como é diferente os tamanhos, porque cada um tem a sua finalidade. Quanto mais fofo e maior o pincel de esfumar, mais esfumado, nada marcado, seu côncavo vai ficar, entendeu? Eu sempre prefiro quanto mais fofo e maior, melhor pra mim. Porém, se eu quiser depositar essa sombra marronzinha escura ou uma sombra preta no final do meu olho, eu tenho que utilizar um pincel um pouquinho menor do que esse daqui, porque ele vai esfumar só nessa regiãozinha aqui. Ou se eu quiser esfumar bem, deixar bem marcada essa regiãozinha aqui, bem no ossinho do côncavo, outro pincel menorzinho ainda, ó, que vai pegar só nesse buraquinho. Então, por isso que existem esses vários tamanhos de pincéis de esfumar. Cada um vai esfumar de uma maneira diferente. Quanto maior, maior a área que ele vai atingir no seu côncavo. Quanto menor, menor a área que ele vai esfumar ou mais marcado ele vai ficar. Pincéisinhos menores vão deixar sua sombra no côncavo mais marcado. Pincelzinhos maiores vão deixar essas sombras mais esfumadas, tá? Agora eu vou mostrar a parte de baixo daqui do côncavo, que é a pálpebra móvel, tá? Aqui, onde tem essa sombra cintilante, bem aqui, ó, docinho pra dentro, eu falo que se chama pálpebra móvel. Aí é outro pincel. É o pincel que a gente utiliza tanto para corretivo, que a gente pode utilizar também para depositar as sombras na pálpebra móvel. Ó, tá vendo que todos esses pincéis são iguais? A diferença é que tem um usado aqui, um sujo, e tem os outros limpos, mas são todos, ó, durinho. São todos pincel língua de gato, pequeno, de sombra. Esses pincéis, eles são muitas vezes vendidos como pincel de corretivo, porque o certo seria utilizar ele para depositar corretivo, fazer as marcaçõezinhas aqui. Só que, como eu já falei pra vocês, que para corretivo eu prefiro utilizar os queijinhos e as esponjas, então eu gosto de utilizar esses pincéisinhos aqui, que geralmente todos os kits de maquiagem vêm eles. Eu prefiro utilizar para depositar sombra, depositar e não esfumar. Depositar sombra aqui na nossa pálpebra móvel, entendeu? Do ossinho para baixo, com esses pincéisinhos aqui, tá bom? Então, aqui deposita, sempre dando batidinha, ó, deposita. E no côncavo, sempre movimento circular, ou vai e vem, bolinha, o que você quiser. Então, aqui em cima você esfuma e aqui dentro você deposita, tá bom? Entenderam sobre as duas partes do pincel de sombra, separado em duas. Gente, pincel de sobrancelha existem vários hoje em dia. Existe o grande, o bem fininho assim. Existe esse aqui que eu sou apaixonada. Existe esse aqui. Tá vendo que, na verdade, são todos parecidos? Chanfrados e fininho. Tem alguns que não é chanfrado, tem alguns que é retinho. Pode ser também. O que importa no pincel de sobrancelha é que ele seja bem fininho, bem apertadinho, para você conseguir fazer o desenho da sua sobrancelha bem preciso, tá bom? Então, pincel de sobrancelha não tem segredo. Alguns vêm com escovinha, outros vêm com pente. Com pente, isso é indiferente, tá bom? Pincel de sobrancelha acho que não tem tanto segredo. Ó, agora sobre o pincel de contorno de nariz, eu pulei ele, gente. Pincel de contorno de nariz, eu gosto de utilizar um pincel de esfumar. Olha a diferença do pincel de esfumar. Ele não é tão aberto quanto esse daqui. Ele é um pouquinho mais achatadinho, tá vendo? Esse pincel aqui eu meio que denominei ele com o meu pincel de esfumar.
Esse daqui é um pincel que já saiu a numeração de tanto que eu já lavei ele. É um pincel da Ruby Kisses. Mas existe uma diferença, ó. Existem dois pincéis da Ruby Kisses. Existe esse redondinho, topo redondo. E existe esse daqui que é um pouquinho mais apertadinho, mais chanfradinho. Esse daqui eu denominei como meu pincel oficial de contorno de nariz. Por quê? Fica certinho, ó. Eu uso ele assim, deitadinho. Fica certinho e ele esfuma bonitinho o meu contorno. Posso utilizar um pincel assim um pouquinho maior para contorno de nariz? Posso, gente. Desde que eu coloque menos pressão e eu não utilize ele para tampar a abinha do nariz, que vocês sabem que a minha abinha do nariz, o meu contorno de nariz, eu não pinto essa abinha, né? Então, pode utilizar ele um pouquinho maior também. Ou até mesmo um contorno, acho que esse daqui talvez daria certo também, ó. Só que quanto maior o pincel, mais região aqui do nariz ele vai pegar, tudo bem? Agora o pincel, gente, pra gente fazer o lábio. Quem é maquiadora, a gente não utiliza o bastão na cliente, porque senão a gente vai utilizar o mesmo batom em várias clientes e vai ter um risco de contaminação no nosso batom, né? Então a gente usa batom em clientes com pincel. Eu utilizo esse pincel língua de gato, só que aí na hora de comprar o pincel de lábio, tem que ser quanto mais fininho, assim, melhor. Geralmente esse daqui é meu pincel queridinho pra lábio, porque ele vai, ó, passar pertinho do contorno certinho. Eu também poderia utilizar algum pincel assim, esse daqui é da Macrylan. Só que esse daqui é tão pequenininho, gente, que eu vou ter que fazer o contorno 10 mil vezes, né? Mas serve também, pincelzinho assim, ó. Tá? Agora o pincelzinho pra gente fazer o esfumadinho na parte de baixo do olho. Sabe aquele esfumadinho que a gente passa sombra aqui em cima do lápis de olho? Você pode utilizar um assim, que ele tem as cerdas bem curtinhas. Ou como você também pode utilizar um de sobrancelha. Lembrando que o de sobrancelha vai ficar mais marcado, porque o de sobrancelha é um pincel mais duro. Esse daqui é um pincel da Mary Kay, já não tenho nem a numeração dele. É um pincel da Mary Kay, ele vai ficar certinho pra você fazer essa parte de baixo dos seus olhos. Aqui, ó. Ele é um pincel perfeito pra você fazer o esfumadinho dessa região, tá bom? Deixa eu ver o que mais falta de pincel aqui. Ah, o pincel de delineador, eu esqueci de falar sobre o pincel de delineador. Gente, quem tem delineador líquido, que é o de pastinha, pode utilizar esses pincéisinhos aqui, ó, bem fininho, ou até os de unha, pra fazer o tracinho do delineador. Então, sempre quando os pincéis são retinhos assim, ó, fininhos, é pincel de delineado, tá bom? Esses dois aqui é da Macrylan. Pincel leque, esse grandão, pode tirar a sujeira da pele se cair alguma sujeirinha. Gente, eu acho que eu acabei de falar sobre pincéis. Se tiver algum pincel que eu não falei, que eu não tenho aqui, que eu não falei pra vocês, mande foto pra mim, deixa aqui nos comentários, me chama em alguma das minhas redes sociais. Eu tô no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, tá? No Facebook eu estou como Tamires Ferreira. Minha página comercial está como @TamiPSFerreira. No Instagram, eu estou como TamiPS Ferreira. Me siga também nas outras redes sociais, tá? Instagram, TamiPS Ferreira. E você pode colocar seus comentários aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou aqui ainda alguma dúvida, deixa aqui. Coloca nos comentários que eu esclareço. Eu tiro a sua dúvida, tá bom? Você manda foto do seu pincel que você não sabe a utilidade por alguma dessas minhas redes sociais, que eu terei o prazer de te ajudar a saber qual é a função desse seu pincel, tá bom? Se gostaram desse vídeo, já sabem, né? Deixa o like aqui, se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá? Ou se você não faz parte da nossa família aqui no YouTube. E um beijão e até a próxima!